Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro. Bom galera, nesse vídeo eu trago mais um tutorial aqui diferente pro canal, não sei como explicar, mas é um tutorial que vai ajudar bastante, não muito, mas vai ajudar para as outras pessoas visualizarem os seus vídeos, se inscreverem no seu canal. Então se quiser aprender, vem comigo. Bom galera, eu vou ensinar vocês a colocarem isto aqui. Se inscreva no vídeo, nos outros canais dos seus amigos, se vocês quiserem. Primeiramente você vai ter que vir aqui em meu canal, escolher um vídeo. Eu vou escolher obrigado pelos 160 inscritos. Daí você vem aqui nesse tela final, esse trocinho aqui. Daí vai ter aqui adicionar elementos, pá. Daí vai estar carregando. Para você fazer o que eu mostrei, você vai ter que vir aqui inscrições, e daí já aparece o seu canal aqui. Agora você coloca onde você quer. Você coloca onde você quer. Daí, quando você fazer isso, não vai dar pra você salvar. Você vai ter que adicionar algum vídeo. Daí você vem aqui, vídeo ou playlist. Se você quiser que apareça o seu último vídeo, é só você clicar envio mais recente. Vai adicionar aleatoriamente. Então é melhor você clicar para o segundo. Então você vem aqui, criar elemento. Aí, fazer de volta. Ah não, escolhe um vídeo da playlist. Agora sim, é a última opção. Daí você escolhe um vídeo. No meu caso eu vou escolher esse aqui. Daí eu coloco aqui, ou aqui, tanto faz. Eu vou colocar aqui em cima. Pronto. Coloquei ali em cima. Agora já dá pra você salvar. Se você quiser adicionar mais algum vídeo, deixar algum link, você pode deixar. Link do seu canal, link de outro canal. Link de vídeo de outro canal aqui, né? Daí se você quiser adicionar um canal, se você vir aqui criar um canal de volta. Você vai em canal de volta. Não, você vai em canal. Clica em criar. E daí vai entrar no YouTube, no canal de alguém que você queira. Eu vou adicionar 2 canais. Galera, eu já volto aqui com vocês. Aí. Pronto, galera, voltei aqui. Galera, vocês vão ter... No máximo você só pode adicionar 2 canais. Mais do que isso você não pode. Vou adicionar esse aqui.
Pronto, galera, voltei. Daí você cola esse vídeo aqui no link. Daí você tem que escrever canal na descrição. Daí eu vou escrever aqui. Pronto, daí você vem aqui criar elemento, processando, e o canal, peraí, eu vou deixar ali, o canal já está aqui. Esse foi o primeiro canal, agora eu vou vir aqui e adicionar o do Marcelo. Canal, copiar, colar. Peraí, tá certo. Eu vou aqui e escrevo canal do Marcelo. Criar elemento. Sempre vai ir lá naquele canto. Eu vou deixar o canal do Marcelo aqui, ó. Vou deixar aqui do lado do meu. Daí você vem aqui em salvar. Pronto, salvou. Você entra no seu canal. Entra no vídeo que você fez. Espera carregar. E vai lá direto pro final. Pera aí. Pronto. Visualizar. Pronto, aparece. Agora, veja entrar nesse, vou entrar em outro. YouTube. E já volto aqui com vocês. Seguinte, galera. Só agora que eu descobri que vai aparecer em todos os vídeos nos 31 minutos. Então, esperar carregar. E já vou criar. Vem aqui. Inscrições. Colocar aqui. Canal. Colar. E coloco esse. Aqui eu vou colocar envio mais recente porque eu não vai ficar salvo, tá? Pronto, galera, não vou adicionar outro canal pra não ficar muito comprido. E eu não quero pra não ficar muito comprido o vídeo. Eu vou ver se agora carregou, daí carregou, daí eu já volto aqui com vocês. Seguinte, eu teve que trocar de vídeo. Coloquei esse aqui de 3 minutos pra ver se dá certo. Então agora vamos ver, né?
Pera aí, galera. Eu já volto aqui com você. Pronto, galera. Agora vamos ver. Ó, que deu certo o vídeo. Já se inscreva no canal do Marcelo. Deu certo sim. Então, galera, lembrando, se gostaram desse vídeo, não se esquece de dar like e compartilhar. Se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu não sei se o meu só dá 3 minutos, porque o primeiro vídeo que eu coloquei foi com 3 minutos. Mas se você tentar com 7 no primeiro vídeo, talvez o segundo dê também, vai indo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de dar aqui o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque agora, depois que eu terminar todos os tutoriais que eu quiser, eu vou fazer uma junção. E daí vai ser meio que um filme de tutoriais. Então é isso. Falou, tchau e fui!